Graças a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 126. Vai ser o objeto do nosso estudo hoje. Salmo 126, a gente vai fazer essa leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos respondem com os versículos pares. Todo mundo encontrou? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o primeiro por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, com as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Cantando e chorando, enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Eu vou fazer uma oração, irmãos me acompanhem. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos, Pai, que apesar das minhas limitações, o Senhor me use para confessarmos aqui as verdades que o Senhor traz na tua palavra. Assim nós chegamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prosseguindo aí com o nosso estudo dos Salmos de Romagem, a gente chega no Salmo 126. E o Salmo 126 ele tem uma peculiaridade. Ele foi escrito em um contexto um pouco diferente, né? Enquanto os outros salmos, a maioria deles pelo menos, dos de Romagem, eles foram escritos para as pessoas que peregrinavam até o local da adoração, né? O Salmo 126 ele tem uma peculiaridade e a gente vai tentar trazer um contexto a respeito dele para que a gente possa meditar melhor. Por isso, eu dividi esse estudo do contexto em que ele foi escrito, a gente vai se agarrar um pouquinho nele. Depois a gente vai ver... ficou meio bugado, Isaac. Depois a gente vai ver o primeiro ponto, que é a primeira parte do Salmo, os versículos 1 a 3, que falam sobre a alegria pelos feitos de Deus no passado. O que Deus já tinha feito e o que o salmista reconhece como feito de Deus. Mas depois a gente vai falar também sobre o encorajamento que o salmista nos traz em meio às dores do presente, que é o tema dos versículos 4 a 6. Mas aí, falando um pouquinho sobre o contexto desse salmo, a gente tem aqui, irmãos, que ele foi escrito muito provavelmente, e isso é quase que um consenso entre os comentaristas, ele muito provavelmente foi escrito durante o retorno de Israel à Terra Prometida, né? naquele contexto ali. Né? E aí os irmãos se lembram muito bem da história. Né? No passado, lá na época do Êxodo, né? Na época de Moisés, Deus utiliza Moisés para estabelecer uma aliança com o povo de Deus. E nessa aliança, ela tinha preceitos sobre a obediência e preceitos sobre a desobediência. Deus ele falava das bênçãos que viriam sobre o povo de Israel mediante a obediência dele aos mandamentos, mas Deus falava também sobre as maldições que ele lançaria se o povo fosse desobediente. Por isso, irmãos, a gente tem lá em Deuteronômio, capítulo 29, uma maldição, que é muito característica e é o que baseia esse salmo. Vou pedir para Eduardo fazer essa leitura. Deuteronômio, capítulo 29, versículos 22 a 29. Aí que faz de maneira alternada. Alternada não, de maneira ao vivo. Deuteronômio 29, 22 a 29. 22 a 29. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses,
e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Bom, irmãos, então é uma leitura um pouco longa, mas basicamente porque eu quis que Eduardo lesse esse texto? Porque aqui ele traz justamente essas maldições decorrentes da desobediência, né? Primeiro, você vai ver que Deus ele traria alguns males sobre o povo de Israel, alguns males sociais, né? Então, aquela terra ela receberia miséria, receberia fome, receberia, enfim, alguns problemas mais sociais. E aí, por causa disso, as nações ímpias olhariam para Israel e começariam a desprezar Israel, falar o seguinte: Deus ele julgou aquela terra. Então, os ímpios mesmos, eles olhariam para Israel e falariam: Deus ele não está mais com aquele povo. E aí, por fim, como o auge, né, desse castigo, então Deus ele mandaria esse povo para terras estrangeiras, como ele vai falar lá no versículo 28. O Senhor arrancou esse povo com ira e mandou para outros locais, né, locais estrangeiros. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Ao longo do tempo, né, desde que Moisés ele parou de legislar sobre Israel, então Israel ele começou a se afogar em idolatria, né? Ele parou de louvar o Senhor, ele parou de adorar o Senhor da maneira pura. E por causa disso, lá em 2 Crônicas, e aí tem um paralelo lá em 2 Reis também, vai mostrar que essa maldição aqui que Deus fez, lá em Deuteronômio 29, ela aconteceu. O povo de Israel foi exilado, né? O primeiro reino do norte, ele foi exilado, né, pelos assírios, e depois, alguns anos depois, então o povo de Judá, que era o reino do sul, ele também foi exilado. O povo da Babilônia conquistou aquela população, e aí plantou miséria, né? Destruiu o templo e arrasou lá com os campos, queimou em plantação. Então a terra de Israel, naquela altura que o salmista escreve, a terra de Israel estava devastada financeiramente e também o povo estava fora de Israel. O povo tinha sido exilado, estava sob o jugo de um outro império. Os irmãos conhecem muito bem essa história, né? E aí, de fato, isso acontece. Só que, depois que o povo é exilado, pouco tempo depois, aí surge esse rapaz aqui chamado Jeremias, né? O profeta Jeremias. E ele traz na sua profecia uma lembrança de que Deus, ele, de fato, dali a 70 anos depois, ele traria o povo de Israel de volta para a Terra Prometida, né? Então, os judeus que foram exilados na Babilônia, eles seriam trazidos de volta. Percebam, Jeremias escreve antes dessa volta acontecer, né? Jeremias ele profetiza que aquilo ia acontecer. Ou seja, Jeremias ele afirma que estava no plano de Deus que o povo voltava para a Terra Prometida. O povo não ia voltar por algum acaso, porque eles iam, enfim, ser mais fortes, mais valentes, iam conseguir a emancipação. Não. O povo voltaria porque Deus ele premeditou. E premeditou, inclusive, fez com que Jeremias ele proferisse essa profecia para o povo de Israel. Então, irmãos, de fato, o povo regressa para a Terra Prometida. Então, o povo regressa nos dias do sacerdote Esdras e do homem de Deus Neemias, né? Os livros de Esdras e Neemias, inclusive, são sobre essa volta para Israel, né? E aí, irmãos, embora a princípio o povo tenha ficado muito eufórico, inclusive os irmãos devem lembrar que o pastor recentemente fez uma série de pregações no livro de Esdras, né? Ele explanou aquele livro. E você vai ver que, a princípio, né, quando Ciro, o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, que já tinha subjugado a Babilônia, enfim, estava sob o domínio estava dominando o povo de Israel, então Ciro, Deus ele toca no coração daquele homem para fazer com que o povo volte para Israel. Ciro ele permite, né, ele concede que o povo volte para aquela terra, né? E, de fato, quando isso acontece, o povo fica muito feliz, a princípio. O povo fica muito eufórico em relação a essa volta. Só que o que acontece? Pouco tempo depois, alguns dias depois, alguns anos depois, já começa a se levantar novas perseguições contra o povo de Israel, novas dificuldades contra o povo de Israel. Lá no livro de Esdras, no capítulo 4, no versículo 4, ele mostra exatamente, né, que os inimigos do povo de Israel, alguns funcionários da
corte persa, eles começam a colocar terra, né? Levantar terra ali na construção do templo, de volta. E aí, some a isso, né? O desânimo que abateu sobre o povo, né? Os ímpios pelejavam com o povo de Israel, os israelitas eles começavam a ficar desanimados, eles começavam então a negligenciar a reconstrução do templo, é como se eles estivessem olhando e falando o seguinte: ó, para que eu vou reconstruir? Para que eu vou reconstruir de novo se não está dando nada certo? Se uma hora o rei ele permite que a gente construa, mas aí os funcionários vêm e dizem que a gente não pode construir, por que eu vou construir de volta, né? E eles começam a preferir os seus negócios particulares, né? Eles começam a investir mais nos seus negócios particulares do que no templo de Deus, né? Isso é o que o profeta Ageu ele vai denunciar, inclusive, né? E aí, além de tudo isso, quando o templo ele finalmente é construído, aí alguns judeus que eram mais antigos, que tinham mais de 70 anos, que viveram no primeiro templo, eles olham para esse segundo templo e eles começam a chorar, porque eles veem que esse segundo templo ele não tinha a glória do primeiro. Eles começam a ficar desanimados. Então percebam que a princípio, quando Deus ele manda de volta o povo para casa, o povo começa a ficar feliz, ele fica eufórico, ele fica alegre, começa a fazer jejuns e orações e se arrepende diante de Deus e celebra a Páscoa. Mas pouco tempo depois, quando as coisas começam a tomar um ritmo natural, aí eles começam a desanimar de novo. Por quê? Porque as dificuldades da vida, as dificuldades que eram impostas ali pelo povo persa, começam a desanimar esse povo a ponto de eles desanimarem, né? A ponto de eles não quererem mais viver aquela religião. E aí surge então esse salmo. Eu fiz essa contextualização toda porque ela é importante para a gente perceber o espírito que esse salmo tem. Então o Salmo 126 ele surge exatamente nesse contexto. Por quê? Porque é muito provável que o salmista, e muitos definem que o salmista seja o próprio sacerdote Esdras, o próprio escriba Esdras, é muito provável que o salmista ele tenha escrito esse salmo para animar o povo de Israel de novo. Para falar o seguinte: olha, vocês precisam lembrar de que Deus está andando com vocês. Por mais que as dificuldades do presente elas existam, mas vocês precisam lembrar que Deus ele anda com vocês. E aí por isso a gente vai dividir esse estudo em duas partes, muito breves. Em que a primeira é justamente sobre os 3 primeiros versículos. É a alegria pelos feitos de Deus no passado. É quando o crente ele enxerga o que Deus fez por ele no passado e começa a se alegrar. E aí, irmãos, o salmista, a primeira coisa que a gente precisa perceber nesse salmo é que o salmista ele primeiro entende que a volta para a terra planejada por Deus, a terra prometida por Deus, ela não foi resultado da política. Ela não foi resultado da bondade de um homem, de Ciro. Ciro ele foi um cara muito bom, ele deixou a gente voltar, a gente conversou com ele, negociou com ele e agora a gente conseguiu voltar para cá. Não. O salmista reconhece que o povo estava voltando para a terra porque isso foi planejado por Deus. Tanto é que no primeiro versículo, como é que ele começa o salmo? Ele vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Não foi outra pessoa que restaurou a sorte de Sião. Não foi a política que restaurou a sorte de Sião. Não, foi quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse era o motivo principal da alegria. Por quê? Porque nesse ato de Deus, o salmista percebe que Deus está com ele novamente. Deus está agindo em conformidade com o povo de Israel novamente. Ele está agindo de maneira favorável ao povo de Israel. A alegria do salmista vem do fato de que Deus está novamente ao lado do seu povo. Essa é a alegria. Irmãos, isso aqui, de cara, fazendo uma aplicação paralela, de cara a gente já tem que tomar algumas lições aqui, né? Muitas vezes quando acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente achou que é mérito nosso, né? Ou que é a bondade do governo, ou que é a bondade de, sei lá, de fulano e tal. Não, é Deus que nos dá essas bênçãos. É Deus que possibilita que a gente tenha acesso a essas coisas. E aí ele fala, né, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É interessante essa expressão, por quê? Porque como quem sonha. É quase que, se eu me estivesse falando assim, a gente ficou, não, me belisca aqui para ver se está acontecendo. Não, é verdade que está acontecendo isso mesmo. A gente sonhou tanto com essa volta para casa que é difícil acreditar. É interessante que isso acontece muito na nossa vida, né? Quando a gente deseja muito uma coisa, essa coisa acontece, a gente fala, não, é mentira, isso está acontecendo não. Agora está acontecendo. Eu quando era mais jovem, né, eu estava doido para casar com a Bianca. Aí quando chegou o casamento, é sério, estou casando agora, é verdade, eu sou casado agora. A gente fica como quem sonha, né? De fato, a gente fala, não é possível que isso aqui está acontecendo. Isso aqui, irmãos, mostra como o salmista, ele desejava de fato viver a plenitude daquilo que Deus preparou para Israel. O salmista não queria ficar lá na Babilônia tranquilo, na Pérsia tranquilo,
e falar assim, ah não, tá bom aqui, Deus ele está abençoando a gente, Deus ele, de fato Deus ele concedeu filhos, ele até falou, olha, fiquem aí, façam seus negócios, tenham filhos aí na terra da Babilônia, porque vai demorar para vocês voltarem. É muito possível que alguns salmistas, que alguns judeus eles ficavam ali e falavam, não, tá bom aqui, tá bom, estou tendo comida, estou conseguindo fazer o meu negócio prosperar, estou tendo meus filhos, não vou sair daqui. Mas o salmista, ele tem um desejo de viver a plenitude da religião. Ele quer viver tudo aquilo que Deus preparou de fato para eles. E é interessante que tem um outro salmo que expressa isso muito bem, que é o Salmo 137, né? Aquele Salmo 137 que é aquele salmo meio que melancólico, assim, né? Que ele é escrito quando o povo ainda está na terra da Babilônia, né? E aí no Salmo 137 ele fala o seguinte, olha, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nós lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos a nossa harpa, ou seja, a gente não queria tocar, a gente não queria ficar cantando louvores. Por quê? Porque a gente estava triste de fato. A gente não queria ficar ali na Babilônia, a gente queria voltar para a terra prometida, a gente queria viver a religião que Deus estabeleceu, a gente queria fazer os sacrifícios, a gente queria fazer as festas, a gente queria celebrar a Páscoa. É isso que o salmista queria. Ele não queria viver uma vida meia boca ali. Novamente, irmãos, isso tem uma aplicação paralela muito forte com a gente. Por quê? Porque quando a gente vive a vida dentro da igreja, muitas vezes a gente se conforma com a mediocridade, né? Com as coisas médias, assim, ah não, estou aqui na igreja, está tudo tranquilo, vou no domingo ali, de noite, está tranquilo aqui, Deus está me abençoando no meu negócio e tal. Mas veja, Deus ele nos chama para que a gente viva dia após dia crescendo no Evangelho, dia após dia crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, dia após dia desejando mais o Senhor Jesus, dia após dia nos santificando mais e mais. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse era o desejo do salmista. O salmista ele queria voltar para a terra prometida. Isso era o sonho deles. Por isso que quando eles voltam, ele fala, não, eu fiquei como quem sonha, eu não acreditei que aquilo aconteceu. Por quê? Ele desejava tanto que quando aconteceu, ele ficou até meio incrédulo que de fato ele estava vendo aquilo. E aí, irmãos, voltou aqui. Bom, e aí, irmãos, tamanha foi aquela bênção, né? Tamanha foi a bênção da volta para a terra prometida, que mesmo os ímpios, veja, o cenário se estabeleceu de maneira tão favorável que os próprios ímpios reconheceram que Deus estava agindo na situação. Isso é o que o salmista fala no versículo 2, né? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aí o que aconteceu? Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja, a bênção de Deus era tão evidente, que os próprios ímpios reconheciam, olha, não é possível que Deus não esteja com esse povo, não é possível que Deus não esteja favorável novamente a eles. Isso me lembra também lá no livro de Atos, né? Quando a igreja primitiva, ela fazia muitos sinais, né? Operava muitos sinais, enquanto pregava o evangelho, e diz lá que as pessoas que mesmo não queriam se juntar à igreja, mas elas lhes tributavam grande admiração. Por quê? Porque é como se elas olhassem para a igreja e falavam, não, Deus está no meio delas, é impossível a gente negar isso. No caso do salmista, Deus ele foi tão favorável, Deus mudou o coração de um homem ímpio, muito ímpio inclusive, o rei Ciro, e ele de maneira muito favorável, muito bondosa, ele conduz o povo para voltar para a terra prometida. Então, as outras nações que estavam lá no cativeiro, as outras nações que estavam também subjugadas pelo Império Persa falavam assim, ué, como é que ele fez isso com Israel e não fez com a gente? Só pode ter alguma coisa acima disso. Então é Deus que está agindo nisso. E aí, os ímpios proclamam essa verdade a ponto de que a única conclusão lógica que o salmista tinha que ter é o seguinte, olha, se os ímpios estão falando isso, quem sou eu para não falar isso? Veja, ele fala no versículo 2, os ímpios falam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aí no versículo 3 o que é que ele fala? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É como se ele estivesse falando o seguinte, todo mundo reconhece, eu que sou crente, eu que sou beneficiado, eu é que tenho que reconhecer isso de fato. A única conclusão lógica porque a gente está vivendo aqui é que Deus de fato está do nosso lado. É que Deus de fato, Ele cuida de nós. E é isso que o salmista, ele reconhece, irmãos. Isso é o que nós temos que fazer. Isso é o que nós temos que fazer, irmãos. Diante das bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes os ímpios não reconhecem, mas muitas vezes os ímpios reconhecem. Muitas vezes os ímpios falam o seguinte, olha, aquela igreja presbiteriana, eu não vou me juntar para ela, eu não sou desse negócio de ser crente, mas veja, dá para ver ali que é um negócio diferente. Isso tem que ser a nossa confissão. Nós falamos o seguinte, não, de fato, Deus ele tem feito coisas grandes por nós, irmãos. Só que, irmãos, se até o versículo 3, o profeta aqui, o salmista, ele vai encorajar o povo para reconhecer que Deus ele de fato estava agindo,
Mas, por outro lado, o salmista ele não deixa de considerar as aflições do presente, né? As alegrias que Deus ele fez no passado, em poucos dias atrás, ou talvez poucos meses ou anos atrás, elas não fizeram com que o salmista ignorasse que no presente existe dor. E por que isso é importante? Porque Deus ele queria colocar que aquele salmista entendesse, e o salmista, por consequência, fizesse com que todo o povo entendesse que ali, aquela situação que eles viviam, não era o descanso escatológico de Israel. Como assim? O que você está dizendo? O salmista ele entende que aquelas dores do presente, elas são naturais e elas são necessárias. Por quê? Porque Deus ele não tinha concluído o plano de salvação para o povo de Israel. O povo de Israel tinha voltado para a terra. Isso não queria dizer que eles iam viver sem aflição. As igrejas aí do dia a dia, né? Elas costumam dizer o seguinte: ah não, se você for muito crente, se você for um cara muito abençoado, então nada disso vai acontecer na sua vida. É mentira. As aflições elas fazem parte da vida do crente. Por quê? Porque Deus ele não quer que a gente coloque as nossas esperanças escatológicas aqui na terra. Deus não quer que a gente olhe para a terra e fale assim: ah não, aqui é o último estágio. Aqui é onde eu vou alcançar toda a plenitude das bênçãos. Não. Deus ele prepara, ao mesmo tempo que ele prepara a alegria, mas ele prepara também a tristeza, porque ambas mudam o caráter do crente. E o salmista ele reconhecia isso. Ele não queria ignorar que no presente havia dor. É por isso que no versículo 4, ele vai falar o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Naquela situação havia ainda inimigos. O rei da Pérsia dominava ainda sobre Israel, não era um rei israelita que dominava, era um rei persa, um rei ímpio que dominava. As condições financeiras da terra prometida não eram boas, tanto é que quando o povo vai levar suas ofertas para a reconstrução do templo, as ofertas são menores do que a do primeiro templo, do que a que o povo levava lá nos dias de Salomão. As condições financeiras da terra não eram boas, existia dor. É por isso que o salmista ele vai falar: restaura, Senhor, a nossa sorte novamente. Ué, mas no versículo 1 ele não disse que Deus já tinha restaurado a sorte? Como é que no versículo 4 ele vai pedir para que Deus restaure a sorte? Deus restaurou ou não restaurou a sorte do povo de Israel? Deus restaurou a condição do povo de Israel ou não restaurou a condição do povo de Israel? Mas a verdade, irmãos, é que o versículo 4 não contradiz o versículo 1, porque na terra, ou seja, aqui no presente, Deus ele tinha concedido que o povo voltasse a Israel. Deus tinha concedido essa bênção. Mas aquilo ainda era uma conclusão parcial do plano de Deus. O plano de Deus não tinha acabado ali naquele momento. Deus ele não tinha falado o seguinte: ah, voltaram para Israel, está tudo certo. Acabou. Eba, grande dia. Não. Deus ele já tinha restaurado parcialmente a situação de Israel. Deus já tinha dado um grande passo ali para aquele povo. Mas ainda era preciso trabalhar. Por quê? Porque ali não era definição, não era conclusão do que Deus tinha para o povo de Israel. O povo de Israel, ali, ele não estava tranquilo, estamos tranquilos aqui, não vai acontecer mais nada. Não, existia dor, existia aflição, existia pecado, existia desânimo, existia condição financeira ruim. Não estava tudo ok. Precisava reconstruir o templo, precisava restabelecer a Páscoa, precisava restabelecer as festas judaicas, precisava ainda que o Messias voltasse, precisava que o pecado fosse expiado de uma vez por todas. Aí se via o fim. Mas ali definitivamente não era o fim, é por isso que era preciso trabalhar. E aí por isso chegam os versículos 5 e 6, talvez os versículos mais conhecidos desse salmo. Ele vai falar o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Talvez alguém, naquele contexto em que eles falam o seguinte: Deus mandou de volta a gente para a terra prometida, mas parece que as coisas estão iguais. Talvez naquele contexto algumas pessoas de fato desanimassem. É por isso que o salmista ele vai trazer esses dois versículos no intuito de fazer o seguinte: olha, vocês não podem pensar que isso aqui ainda é o final, não. Vocês precisam ser encorajados. É preciso que vocês olhem para o que Deus fez, nos trouxe para a terra prometida, e em vez de se causar desânimo, porque as coisas não estão como a gente queria que estivesse, isso tem que causar em vocês, na verdade, mais vontade de trabalhar. Por quê? Porque enquanto vocês semeiam com lágrima, enquanto vocês choram enquanto semeiam, enquanto vocês choram porque o segundo templo ele não é de fato tão glorioso como o primeiro, vocês estão plantando para o futuro. Por quê? Porque no futuro essas coisas vão fazer sentido. No futuro essas coisas vão finalizar com a glória devida. No futuro vocês realmente, aí vocês não terão mais dor, nem aflição, nem situação financeira ruim, nem inimigo rondeando, mas é preciso que agora vocês trabalhem. Deus ele já fez
já fez tudo, digamos assim. Deus ele já estabeleceu as coisas, mas vocês precisam trabalhar para que vocês tenham isso na sua plenitude. Por isso, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, não pensem que aqui vai ser tudo tranquilo, não. Continuem trabalhando, continuem semeando, que no futuro, no final, aí sim vocês vão ter, de fato, plenamente a alegria. Mas aí, irmãos, fica a pergunta, e aí já caminhando para o final. O que é que esse salmo tem a ver conosco? Porque a gente não tem nada a ver com a terra prometida, né? A gente não tem nada a ver, a gente não espera uma terra. Aí a gente não espera que a igreja presbiteriana ela volte, sei lá, para um país, ela domine o Brasil fica todo presbiteriano. Não, a gente não espera isso, né? A gente não tem essa esperança como o povo de Israel tinha. O que é que isso nos ensina? Eu separei 5 coisas que fazem com que esse salmo ele se interligue conosco. A primeira, irmãos, é que, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer com gratidão as bênçãos de Deus sobre nós, sendo a principal o Evangelho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente precisa reconhecer com gratidão que Deus ele já fez tudo por nós. Se o povo de Israel ele esperava com grande entusiasmo a volta para a Terra Prometida, aquilo que nós deveríamos esperar com grande entusiasmo já nos foi dado, que foi a salvação em Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que quando Deus ele anuncia o Evangelho, primeiro para quem? Para os pastores lá que estavam em Belém, no frio, pastoreando suas ovelhas, e aí chegam os anjos e o que é que eles falam para aqueles pastores? Olha, não temam, porque o que eu trago para vocês é o quê? São boas novas de grande alegria. Grande alegria. O Evangelho significa isso, boas novas. A gente precisa receber o Evangelho, a gente precisa se alegrar, acima de tudo, com o Evangelho. As outras coisas a gente pode se alegrar com elas, sim, mas a primeira coisa que a gente precisa almejar é o Evangelho. Louvar a Deus por causa do Evangelho, né? A gente olhar para Deus e falar o seguinte, olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Deus ele restaurou de fato a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. Eu virei evangélico e eu de fato fui salvo, graças a Deus. Então a gente precisa ter essa percepção. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos ter o mesmo anelo por Jerusalém. Lembra que em Salmo 137 eles olhavam para Jerusalém e começavam a chorar e falavam assim, que eu quero estar lá de todo jeito. Mas a gente não está anelando pela Jerusalém da terra, sim a celestial. Aquela que é prometida lá no Apocalipse. Aquela que Deus ele fala o seguinte, olha, vocês vão morar aqui no futuro. E aqui de fato não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Aqui de fato eu vou enxugar do olho de vocês toda lágrima. A gente precisa ter esse anelo, esse desejo de voltar para lá, de estar lá. A gente precisa retomar, e aí eu trouxe esse versículo aqui de Filipenses, a gente precisa ter aquela percepção de Paulo. Eu falo o seguinte, olha, eu queria estar lá. Veja, se chegou o meu tempo, eu queria estar lá, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Eu quero estar lá, de qualquer jeito. Ah, mas o cristão vai virar suicida? Não. Aí vem o terceiro ponto. Diferentemente dos judeus daquela época, a gente não pode olhar para as verdades do Evangelho e a gente ficar esmurecido, falando assim, Deus me leve, por favor, não aguento mais viver aqui. Não. Essa não é a percepção do cristão. É o contrário, né? As alegrias do passado, somadas às dores do presente, devem nos motivar a buscar com mais afinco viver a carreira cristã. Vou pedir para a gente abrir 2 textos, né? Esses 2 textos que estão aí. Vou pedir para Daniela, pode abrir em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, e eu vou fazer a leitura de Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, versículos 19 a 26. Quem quiser abrir para acompanhar o texto, pode ficar à vontade. Mas veja o que o apóstolo Paulo ele fala. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, eu quero estar com Cristo. O morrer para mim é lucro. Só que, aí veja a segunda parte do texto, que ela é importante. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, ele tinha esse desejo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé.
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, Paulo fala o seguinte: eu quero estar com Cristo de fato. Eu sei que quando eu morrer eu estou lá com Ele, mas eu não vou, mas eu quero ficar aqui também. Por quê? Porque a bênção de Deus, a salvação em Jesus Cristo me motiva a trabalhar mais e mais, me motiva a pregar o Evangelho para vocês, a fazer com que a fé de vocês seja fortalecida. Então, em vez de me esmorecer e falar o seguinte: eu quero morrer a qualquer momento, Império Romano, estou aqui, vem aqui me matar. Não, eu quero ficar nesse momento. Por quê? Porque eu quero trabalhar para que o nome de Cristo seja engrandecido na vida de vocês. Daniela pode ler Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também, nós em Cristo, e temos apropriado-nos todos os anos de separação de todo peso e pecado, que nos facilmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fazieis desmaiando em vossa alma. Pronto, esse texto também é bem conhecido, né? E basicamente o que o autor de Hebreus está falando aqui, tendo em vista tudo isso que eu falei até agora, e tendo em vista a nuvem de testemunho que paira sobre nós, né? Moisés, Abraão, enfim, os patriarcas, tendo em vista essas pessoas que também receberam a promessa, mas elas correram com perseverança a carreira delas, então nós, que agora temos o exemplo maior, que é o de Jesus Cristo, nós corramos com mais perseverança ainda. Nós estejamos mais firmes ainda, nos desembaraçando do pecado que nos assedia, né, como ele fala, e correndo, né, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, aquilo que a gente recebeu em Cristo, em vez de nos desmotivar, ele deve nos motivar a viver a vida cristã com mais afinco ainda. Em quarto lugar, nós devemos olhar o exemplo negativo dos judeus e evitá-lo. Que exemplo negativo? Os judeus eles precisavam perder a posse da terra para valorizá-la. Os judeus tinham a terra prometida. Os judeus viviam lá. Os judeus viviam na religião que Deus preparou para eles. Mas o que aconteceu? Eles se envolveram em idolatrias e eles acabaram perdendo o acesso à terra a ponto de eles serem subjugados por outros povos. Nós, irmãos, também, nós não devemos perder a comunhão com Deus e com nossos irmãos, para que então nós nos alegremos nela, para que então nós sonhemos com ela, desejemos ela, né? Aqui, quando eu falo perder a comunhão com Deus, a gente não está dizendo que a gente perde a salvação, né? Obviamente. Mas o que eu estou dizendo assim, a gente não precisa, irmãos, muitas vezes receber uma disciplina da igreja, não participar mais da ceia do Senhor, às vezes ser excomungado da igreja. A gente não precisa, enfim, até na nossa vida pessoal mesmo, ter aquele enfim, marasmo espiritual de não se alegrar mais em Deus, para que então a gente, em determinado momento, a gente veja algum exemplo e fala o seguinte: eu era daquele jeito. Eu tinha acesso a essas bênçãos de Deus, eu tinha acesso à presença dele, eu me alegrava de fato nele, e agora eu não consigo me alegrar mais. Veja, que a gente não perca isso para a gente desejar estar mais perto de Deus, né? Diferentemente dos judeus. E em último lugar, irmãos, a gente precisa entender que a vida ela é composta de altos e baixos. Porque Deus ele quer de nós a constância, Deus nos dá altos, de fato, Deus ele nos dá bênçãos, mas Deus também traz sobre nós dificuldades. Por quê? Porque Ele quer que em todas as situações nós sejamos constantes na fé. Se no caso dos judeus eles foram exilados, Deus queria que dentro daquele exílio eles louvassem a Deus, eles clamassem a Deus, eles se arrependessem, eles se humilhassem, para que quando eles voltassem para a terra prometida, aí sim eles se alegrassem. Deus ele quer de nós a constância. Ele nos dá um momento de vitória, mas Ele nos dá um momento de dificuldade também. E é por isso, irmãos, a gente não deve projetar as nossas esperanças escatológicas aqui. A gente não pode esperar que a gente seja feliz plenamente aqui na Terra. A gente não pode falar assim: quando eu virar, enfim, médico, quando eu me casar, quando, enfim, eu virar oficial da igreja, quando eu fizer tal coisa, aí sim eu vou estar no auge da minha felicidade. Não, a gente não pode pensar dessas coisas. Por quê? Porque a nossa esperança ela está nas coisas do futuro, naquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. E aí, para finalizar esse estudo, eu trago uma frase de Charles Spurgeon. Esse rapaz aqui é bem conhecido, né? De todo mundo.
Ele diz o seguinte, olha, nossa boca nunca será preenchida pelo riso santo se não tiver sido primeiro preenchida com a amargura do sofrimento. Nós devemos semear, podemos ter que semear no clima úmido do sofrimento, mas nós colheremos e colheremos no brilhante verão da alegria. Ou seja, para que a gente tenha a alegria que nos está proposta, a gente precisa passar pela dor, como o próprio Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, olhando para a alegria que estava proposta a ele não se opôs à ignomínia que Deus propôs para ele. Não, ele desceu, veio a nós como um homem, morreu, foi humilhado, mas agora está exaltado ao lado de Deus Pai. E isso é o que nos espera, né? Nós seremos glorificados em Cristo, né? Nós estaremos com Cristo reinando com Ele na eternidade. Amém? Amém. Algum comentário?